Bom dia, sejam muito bem-vindos à nossa aula de número 7. Quero te parabenizar por você estar assistindo às aulas, por você estar aqui, por você estar se dedicando a adquirir mais conhecimento. E para mim é um prazer muito grande poder contribuir com isso, poder contribuir com o seu crescimento profissional. Não existe valor no mundo que pague isso, poder transmitir conhecimento, e isso tem sido um prazer muito grande para mim. Então, quero te agradecer por me ouvir e por guardar as informações que eu venho passando para vocês. Hoje, no tema da nossa aula, eu vou trazer um assunto que vem sendo muito pedido, as pessoas têm me procurado no privado para pedir: Luciana, fala sobre documentação, fala um pouquinho também sobre vigilância sanitária, qual a documentação que eu preciso se o fiscal me visitar. E aí eu resolvi trazer um pouquinho sobre esse tema, que é um tema muito polêmico. A gente vai falar também hoje um pouquinho sobre a Anvisa, porque engloba tudo, né? Então, o que acontece? Quando você vai abrir o seu espaço, quando você vai abrir a sua clínica, eu sei que tem profissionais no grupo que já tem clínica aberta e vão falar assim: ah, Luciana, mas nunca me foi cobrado isso. Quando eu abri a minha clínica, eu não precisei apresentar nada disso, mas eu vou falar em termos gerais, tá? Até porque tem pessoas aqui de diversas regiões, então eu vou falar o que é cobrado em todas as regiões de uma maneira geral. Pode ser que você não tenha sido cobrado, mas outro profissional de uma outra região vai ser cobrado. Então a gente vai abordar toda a documentação. E o que é bacana é que todos os profissionais tenham essa documentação, ainda que você não seja cobrado. Amanhã pode entrar um fiscal diferente que vai te visitar e vai cobrar esse documento. Então vamos lá, o que você precisa ter ali na sua pastinha sanitária, né? O que a gente chama de pasta sanitária. Você precisa ter os POPs de todos os procedimentos que você realiza, tá? Não adianta você ter um POP padrão, que cada procedimento é feito, ele é realizado de uma forma diferente. Então, é muito importante que você elabore os planos operacionais padrão de cada procedimento que você tenha, tá? E isso é muito importante. Tem muita gente que me procura para perguntar se eu elaboro POP. Eu não elaboro POP, tá? Eu auxilio o profissional na elaboração do POP. Até porque cada profissional vai ter uma rotina diferente. Então, eu aconselho que vocês façam os POPs de vocês, tá? Outra questão que vocês precisam regulamentar no espaço de vocês antes de começar a atuar é a coleta, tá, pessoal? Vocês precisam procurar uma empresa especializada em coleta de material perfurocortante. Você não pode iniciar a sua atuação sem estar alinhado com uma empresa que faça essa coleta desses resíduos. Por quê? Se o setor de meio ambiente da prefeitura visitar o seu espaço, se um fiscal da prefeitura ou da vigilância visitar o seu espaço, ele vai te cobrar o PGRSS, que é o Plano de Gerenciamento dos seus resíduos. E entre esses resíduos está o material perfurocortante, entre outros, tá? Então, possivelmente, quando vocês, geralmente é assim, tá? Quando vocês contratarem essa empresa, ela vai fornecer para vocês esse documento, que a gente chama de PGRSS. A gente fala dele pela sigla, tá? Mas ele nada mais é do que esse plano de gerenciamento do tratamento desses resíduos. E ele geralmente é fornecido por essa empresa. Então, é muito importante que vocês contatem uma empresa local. Se vocês não souberem, uma busca rápida no Google resolve isso, tá? É empresa especializada em coleta de material perfurocortante. Vai aparecer a empresa local que faz essa coleta. E aí você vai contratar com eles ali um plano onde eles vão passar a realizar essa coleta para vocês diretamente no espaço. E é até por isso que eu gosto de falar, tem profissionais que fazem os procedimentos a domicílio, mas isso não é possível, porque você não pode fazer o transporte por conta própria de material perfurocortante, tá? Não é legal que você faça esse transporte, a não ser que você veja com a empresa uma forma de que você faça isso de maneira permitida dentro da lei. Se a empresa tiver algum tipo de auxílio nesse transporte, isso é uma questão que vocês vão ver com a empresa, vocês vão perguntar à empresa se é possível que eles te possibilitem que você faça procedimentos a domicílio, tá? Mas sempre respaldados pela lei, sempre dentro do que é legal. Porque se vocês forem pegos ou denunciados fazendo procedimento a domicílio e transportando por conta própria, de forma ilegal, material perfurocortante, vocês podem ter problemas. Outra coisa,
vocês precisam ter na clínica de vocês um exemplar do Código de Defesa do Consumidor e também um livro de reclamação. Quando vocês vão a alguns estabelecimentos, vocês veem que tem um aviso afixado dizendo que aquele estabelecimento dispõe de livro de reclamação, bem como de um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. E todo local que preste atendimento ao público precisa ter, tá? Então, se vocês não têm ainda, providenciem também esse livrinho de reclamação e esse Código de Defesa do Consumidor para estar disponível ali para todos os clientes que adentrarem no seu espaço. Dentro da documentação também ali, que é exigida pela vigilância sanitária, você vai precisar de um alvará de funcionamento, que é concedido pelo próprio setor de vigilância ali, que costuma ficar dentro do prédio da prefeitura. Em algumas cidades que são muito grandes, ele fica fora do prédio da prefeitura, tá? Pode ser que isso aconteça também. O ideal é que você busque no Google ou vá até o prédio da prefeitura da sua cidade e pergunte onde é o setor de vigilância sanitária. E aí que você dê entrada nesse alvará de funcionamento e no alvará da vigilância sanitária. Um é cedido pela prefeitura e o outro pela vigilância. Em geral é assim, eu não sei se na sua cidade funciona de forma diferente, mas no geral funciona dessa forma. O alvará de funcionamento ele é do espaço e o alvará da vigilância sanitária, possivelmente um fiscal vai agendar com você e vai verificar ali o seu espaço, se está dentro do que é exigido pela vigilância e vai te conceder esse alvará também, tá? Então, dentro da pasta sanitária, você vai incluir todas essas questões, todas essas documentações para que você funcione de maneira regular. O que é que costuma ser cobrado também, tá? Recentemente, o Ministério Público tem feito visitas a alguns profissionais através de denúncias de outros conselhos, em geral do Conselho de Medicina, tá? É o que a gente vê por conta dessa briga de mercado que vem acontecendo. O Conselho de Medicina, na pessoa dos seus agentes ali, vem fazendo denúncias a determinados profissionais de algumas regiões. E aí o Ministério Público, um membro do Ministério Público vai até o local. Primeiro ele emite através de e-mail uma notificação e depois ele vai até o local e ele pede para que seja apresentado o termo de consentimento, que a gente já falou sobre ele, junto com os rótulos dos produtos colados, tá? Então é muito importante, como eu já falei com vocês nas aulas anteriores, que vocês colhem o rótulo dos produtos nos termos. E o Ministério Público também tem cobrado prontuário ou ficha de evolução, como vocês preferirem chamar. Mas o Ministério Público tem cobrado isso, tá? Nesses pedidos de esclarecimento. Para ver se vocês estão trabalhando direito, para ver se vocês estão fazendo o controle através de protocolo, se vocês estão colocando de forma detalhada como têm sido os atendimentos, tá? Eles querem ter ciência disso. Eles querem saber que você é um profissional organizado, que você é um profissional que anda corretamente, que você utiliza produtos dentro da validade aprovados pela Anvisa. E, inclusive, pegando esse gancho agora para falar sobre produtos que são aprovados pela Anvisa, eu queria alertar vocês sobre isso. No site da Anvisa, se vocês buscarem, tem um local ali dentro do site que você pode consultar quais são os produtos, quais são os cosméticos que estão liberados para uso. Tem muitas pessoas utilizando produtos que não são aprovados. O PDRN é um exemplo clássico disso. O PDRN não foi autorizado pela Anvisa. Inclusive, ele tinha sido autorizado para utilização como dermocosmético, porém, como isso estava gerando uma confusão muito grande, tinham profissionais pegando PDRN para fazer microagulhamento, se baseando nessa utilização como dermocosmético e, claro, não tem como utilizar dermocosmético com microagulhamento porque o produto adentra para dentro da primeira camada ali da pele. Então, a Anvisa suspendeu até mesmo essa autorização para utilizar o PDRN como cosmético. Então, o que eu queria alertar vocês, não vai na onda da maioria. Antes de você utilizar um produto, busque saber se esse produto é autorizado ou não, para você não ter complicação. Porque numa dessas visitas de Ministério Público, por exemplo, se vocês apresentam um prontuário, um termo de consentimento do paciente autorizando a utilização de PDRN, isso pode te trazer complicações, porque eles têm conhecimento que não é um produto autorizado. Então, suspenda, não vá pela maioria, busque conhecimento antes de trabalhar com algum produto de alguma marca. Joga no site da Anvisa para saber se é autorizado, tá?
Tenha muita cautela na sua atuação, porque a gente vem enfrentando uma briga de mercado muito grande e qualquer erro pode ser um erro que vai pesar muito na sua carreira. Então, se dedica, procure sempre saber antes de atuar se você está atuando de forma correta. É, por mais que você vá em diversas palestras e até o palestrante diga para você que você pode atuar com PDRL, que está autorizado, porque os fabricantes passam isso para eles. Eles falam que está autorizado, que pode trabalhar, mas é claro, quem quer vender vai falar que está autorizado, tá? Então é muito importante que você se informe sempre, não deixe de se informar, tá? A nossa aula de hoje é essa. Abordei para vocês de maneira muito breve sobre essa questão da documentação exigida pela Anvisa ou pelos fiscais. E mais importante do que tudo, tá? Falando agora sobre conselho, fiscal do conselho. Você precisa estar com a sua atuação regular. Se você é dentista, você precisa fazer a pós em off, harmonização orofacial. Se você é um biomédico, você precisa fazer a pós em estética avançada. Em determinados casos, não, tá? Para o biomédico, se ele tiver comprovação de cursos, enfim, ele pode atuar sem a pós. Mas eu costumo dizer que eu acho que enfim, é mais fácil fazer a pós do que fazer uma série de cursos que não vão te dar o peso de um diploma que uma pós te daria. Então, eu acho mais legal. Eu aconselho sempre que o biomédico faça pós também, ainda que não tenha necessidade pelo estatuto. Enfermagem, faz a pós em estética avançada. Fisioterapeuta, pós em dermatofuncional. E assim vai, tá? Tem muito dentista que acredita que se formando e fazendo curso de especialização, que não tenha peso de pós, ele já está autorizado a atuar, mas não está, tá, pessoal? Precisa ser pós-graduação com peso de pós, com as horas que são exigidas pelo conselho. Fique atento aos seus direitos para que você não cometa erros. Regularize a sua atuação, inscreva a sua especialidade no conselho. A sua especialidade precisa estar inscrita no seu conselho, tá? E é isso. Estejam regulares, estejam dentro do seu direito, estejam dentro da lei, para não ter surpresas negativas. E qualquer coisa eu estou aqui. Até a próxima aula, espero vocês, espero que essa aula tenha sido muito boa, tenha tirado as suas dúvidas. E no final das 4 semanas, falta só essa semana e mais uma, eu vou liberar toda a documentação que eu prometi, que eu combinei com vocês, tá bom? Espero vocês na nossa aula 8.